Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, na noite de ontem, dia dos namorados, 12 de junho, o Corinthians visitou o Grêmio lá em Porto Alegre pela 12ª rodada do Brasileirão. Um Corinthians bem desfalcado e conseguiu o empate. Bom, primeiramente, antes de falar sobre o jogo, se você curte o canal, curte os vídeos aí, considere se inscrever no canal, tá? Pra dar essa força aí absurda e também deixar seu like. Se você quiser e puder contribuir diretamente com o canal, tem aqui um QR Code pro Live Pix, né? Que é uma forma de você contribuir diretamente aí com dinheiro, né? Mas, pô, se inscreve aí na moral. Então, vamos lá. Rapaziada, perdão pelo vídeo não ter saído ontem, tá? Mas, assim, dia semanal, né? Um dia útil aí, dia letivo. O jogo acabou 10 horas e 10 horas eu ainda tava fazendo aí lição pra entregar amanhã, né? No caso, hoje. Então, peço perdão. Então, provavelmente até sei que esse vídeo nem vai dar muito certo mesmo. Mas, pra não ficar faltando, assim, o Corinthians não tinha suas principais peças, tá? Tinha aí o Rodrigo Garro, isso é fato. Inclusive, em 3 meses, né, desde a final do Paulista, aquele título maravilhoso, o jogo de ontem foi o primeiro em que o Garro foi titular e jogou todos os 90 minutos de jogo. Então, é um passo muito importante na evolução do nosso 10, que a gente sabe que é o motor desse time e é mais decisivo, tão importante quanto Memphis Depay e Yuri Alberto para esse Corinthians, tá? Então, depois de muito sofrimento, com o meio de campo totalmente nulo, totalmente sem criação, Rodrigo Garro está ali, eu diria que 50% do processo de volta à performance. E bom, vamos lá. Corinthians, tudo bem, tinha o Garro, porém o problema eram as outras peças do time. Hugo Souza não foi poupado, é verdade. Acredito que por não ter jogado na data FIFA, né, foi escalado, mas não jogou. Então, acredito que se tivesse jogado, por exemplo, contra o Paraguai, seria reserva na noite de ontem, tá? Mas o que eu queria falar? Estamos sem Yuri Alberto, fomos sem Memphis Depay, Carrillo e o José Martinez, que assim, você pode não achar um primor de jogador, mas assim, ele tem raça, né? Às vezes ele faz boas jogadas e assim, não dá pra desmerecer o cara. Mas o ponto é que um Corinthians fora de casa, desfalcado e com problemas internos e até mesmo dentro de campo, né? Internos que eu falo de outras áreas sem ser as futebolísticas. E, enfim, a gente sabe que isso afeta o time, sim. Mas, tudo bem, o Grêmio não é um grande time. Isso é verdade, o Grêmio não é um grande time há muitos anos. Verdade também, um tabu de 7 anos sem o Grêmio vencer a gente, inclusive lá em Porto Alegre. Então, é verdade, tinham esses pontos que favoreciam o Timão. Mas, sério mesmo, com Thales Magno, Héctor Hernandes, Rian, craques, só os craques no time do Corinthians disponível. Só salvava 3, não, 3 é muito, né? Salvava o Garro e o Hugo Souza, vai, porque o resto... Você tem certeza que um empate não merece ser valorizado? Tudo bem, eu reconheço, era um jogo vencível. Eu sei, eu acredito, eu sei que mesmo o Corinthians desfalcado do jeito que foi, dava pra ter vencido. Eu sei disso, eu tenho consciência. Porém, eu vi no fórum do meu timão pessoas desprezando o resultado, né, botando a culpa no Burrival Júnior, que, desculpa, mas não é genial. Pelo menos não até ganhar do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Vamos esperar aí talvez mude minha opinião. Mas enfim, jogando a culpa em alguns nomes aí que são bem conhecidos já, né? O Pereba Maicon, né? Que por algum motivo o Maicon Donalds é titular nessa equipe do Corinthians. E assim, o cara é pesado, cara. O maluco é pesado, não é craque, é ruim e só teve 2 jogos bons.
que foi em 2022 contra o Boca. Com essas lendas na equipe do Corinthians, Thales Trágico. Um destaque que eu queria dar aqui. Héctor Hernandes também, infelizmente, é bagre. Você acha mesmo? Talvez não merecesse aplausos, mas merece vaia esse empate lá em Porto Alegre? Eu sinceramente acho que não. Principalmente considerando os diversos problemas que esse time tem, principalmente na parte defensiva. Não tem um que se salve. O melhor zagueiro nosso é um zagueiro comum. Então dá pra analisar, dá pra ter uma base do que é a situação da zaga do Corinthians. Então, assim, sobre o trabalho do Dorival, né, a questão disso aí, ele falou que ia priorizar primeiro a defesa. Acredito que esteja mesmo. Sim, tem problemas. Eu, inclusive, já falei sobre isso. Ele tem que lembrar que tem que atacar também, né? Então não adianta você só treinar a defesa e aí você toma, tipo... ou você não toma gol ou você toma um. Só que aí você não tem a eficiência de atacar. Porque se você não toma gol, mas você não ataca, é um empate. Se você toma gol e você não ataca, é uma derrota. Então, falta essa análise, falta essa melhora do Dorival, esse desenvolvimento, que eu espero que ocorra nessa pausa de 1 mês, dos quais 15 vão ser de férias para os nossos guerreirinhos. Que essa mudança ocorra, essa evolução ocorra e que o time consiga ter um equilíbrio entre um ataque eficaz e uma defesa sólida. Não sei se Dorival tem mão de ferro para governar o Corinthians dessa forma, para comandar o plantel do Corinthians e fazê-los jogar dessa forma. Porém, seria muito bom se ele conseguisse, seria muito bom se ele tivesse culhão para isso. E agora nos resta aguardar, né? Então, Dorival é genial no Corinthians? Até agora não. Dorival é burrival? Sim. Deve ser criticado. Porém, temos que ser justos. Dos males, o empate contra o Grêmio lá em Porto Alegre não me parece um deles. Não me parece ruim. Então, sendo justo aqui, poderia ser melhor, mas também poderia ser bem pior. Até porque nós estamos em uma disputa ferrenha com o Grêmio pelas posições. Eles estão uma posição abaixo da gente. E qualquer um que ganhasse abriria vantagem sobre o outro na noite de ontem. Então, sobre o jogo, o Corinthians começou melhor, tá? A gente sabe que o Grêmio não é um grande time, mas não é um timaço. Mas também não era de se esperar grandes coisas do Corinthians que foi a campo, né? Com 2 jogadores que se salvassem dos 11. Então, eu achei realmente surpreendente o começo de jogo. O Corinthians estava sim melhor que o Grêmio, estava atacando mais, levou perigo várias vezes. O Thales Magno, né? Não acho que seja à toa o Thales Trágico, né? Então, cara, é realmente triste em alguns momentos ver os lances dele. Mas, enfim, pelo menos ele levou perigo ontem ao Grêmio. E teve uma boa jogada de ataque, né? Uma boa finalização que foi na trave. E sim, ele teve outras jogadas que ele chegou até o gol, mas eu nem vou citar como jogadas boas, cara, porque ele consegue estragar tudo. Se ele consegue um bom drible, ele não consegue uma boa finalização. E ele sempre tenta os dribles, então se ele não consegue um bom drible, ele perde a bola. E se ele consegue um bom drible, ele não consegue fazer nada com isso. Então vamos lá. Corinthians melhor, porém algumas ressalvas, tá? Queria comentar aqui, em especial, Fabrício Anguilleri. Esse cara anulou o Estevão nas 2 finais do Paulistão, jogos de ida e de volta. Mas, desde o Paulistão, cara, sinceramente, não vejo ele em campo. Não me agrada vê-lo jogar. E ontem foi mais uma das várias atuações ruins que ele está colecionando aí para passagem dele pelo Corinthians, tá? Não sei o que está acontecendo, mas assim, definitivamente não é o mesmo jogador de março. Não é.
O Anguilleri há uns 2 meses vem mal. E realmente não sei o que tá acontecendo. Teve uma falha ali grotesca que ele chutou em cima de um companheiro do Corinthians e originou um contra-ataque aí pro Grêmio. Cara, tá complicado. Realmente acho que Matheus Bidu deveria ser o titular. Eu não sou hater do Matheus Bidu. E inclusive em vários momentos, antes do que eu tô falando agora, eu preferiria o Matheus Bidu no lugar do Anguilleri, que por algum motivo ainda é titular absoluto do Timão. Sinceramente, eu acho que o Bidu merece mais chances. Mas aí, né, a defesa tem que atrapalhar. E aí a gente toma um contra-ataque ali, mais ou menos na faixa dos 30 minutos do primeiro tempo. E o Bright White faz o que pra mim é um golaço, cara. Porque ele tira ali umas 2 vezes da zaga inteira do Corinthians. Tudo bem, não é grandes coisas, né? A nossa defesa não é grande coisa. Mas mesmo assim, o gol foi bonito, cara. Então, Bright White, o cara broca. E, infelizmente, ontem ele brocou no Corinthians, né? Então, fez esse gol aí. E aí, o tabu já estava querendo ser quebrado, né? Do Grêmio não vencer a gente há 7 anos. Tava querendo ser quebrado. A gente sabe que o Corinthians gosta muito de quebrar uns tabus aí pros adversários, né? Principalmente nessa década aí de 2020 pra cá. Enfim, a gente sabe. Mas, graças a Deus, um garoto estava em uma noite abençoada. Vocês podem conhecê-lo como Breno, como Bidon, como Bidonzinho, né? Não sei. Breno Bidon, né? Se você for chato. Eu prefiro me referir a ele como Iniesta de Itaquera. Esse moleque aí vale 100 milhões de euros, tá? 100 milhões de euros, fácil. Esse moleque é craque, é melhor que Estevão, que Hendrick, que Rian Francisco, que Robinho Júnior. Esse moleque é melhor que todo mundo, tá? Se tiver algum europeu aí, algum staff de um time europeu vendo esse vídeo aí, 100 milhões de euros é o preço mínimo pra levar o menino Bidon, tá? Porque o cara é craque. O cara, simplesmente 7 minutos após o gol do Grêmio, teve espaço, não tocou pra trás, o que é um milagre, porque o Corinthians só sabe tocar pra trás nos últimos jogos. Ele não tocou pra trás e ele decidiu fazer uma coisa que o Dorival, eu não sei se ele sabe que existe. Chutar. Breno Bidon ousou chutar de fora da área, de perna esquerda, meio que uma chapa ali, né? Um chute colocado. E fez um golaço. Golaço da nossa relíquia aí de Itaquera, tá? E aí o sentimento muda, né? 1-1, um golaço. E assim se encerra o primeiro tempo, tá? Tivemos aí mais uns 15 minutos aí, né? Considerando os acréscimos. O jogo ficou um pouco mais equilibrado. Mas, assim, realmente achei um primeiro tempo de Corinthians. Apesar do primeiro gol ser do Grêmio, ter impactado o Timão, o primeiro tempo em Porto Alegre, pra mim, foi do Corinthians. O que aí já muda um pouco na volta, né? No segundo tempo, o jogo perdeu demais a qualidade. Demais. Perdeu qualidade técnica, qualidade física, perdeu qualidade de tudo. Até o áudio do Premiere tava bugando, cara. Tava parando de soltar o áudio do estádio, tava só o do narrador. Então, assim, não foi um bom segundo tempo, tá? Se você só viu os primeiros 45 minutos, parabéns, cara. Você não perdeu grandes coisas, não. Você só perdeu 2 substituições aí de caras da base que entraram, né? Talvez seja aí a primeira vez de Dorival realmente utilizando a base. Entraram aí na reta final de jogo, é verdade. Porém, gostei dos 2 que entraram. O menino Kaique, que fez o gol da Copinha do ano passado. Não sei se vocês lembram, lá contra o Cruzeiro. Foi um golaço que inclusive me lembrou o gol do Bidon. Só que foi do lado inverso, né? Porque um foi de perna direita e o outro foi de perna esquerda, né? O do Bidon foi de esquerda. Mas também foi um golaço. Ele entrou no jogo junto do Dieguinho. É um lateral aí do Corinthians. Da base também. E os 2 me agradaram. Os 2 sinceramente me agradaram. Vi gente também no meu timão criticando o menino Kaique. Mas sinceramente eu acho que aí já é muita birra com o moleque. Falando que ele é tiriça, que ele é pereba. Vamos esperar, né, cara? O cara tá entrando ali no profissional agora.
tá se adaptando ainda. E é agora só aí. E teve uma oportunidade só agora, né, de entrar aí para um jogo aí do profissional de verdade. Então vamos dar oportunidade ao garoto, tanto quanto o Dieguinho. O Dieguinho eu vi que foi elogiado, tá? Não vi muitas críticas ao Dieguinho, não. Mas o Dieguinho é bom, cara. Achei um bom lateral, fez uns bons dribles, subiu ali do lado esquerdo aí do campo, né? E fez uns bons dribles, atacou bem. Fez uma jogadaça, cara. Se aquilo ali originasse um gol, ele driblou uns 2 caras do Grêmio. Se aquilo ali originasse um gol, seria um golaço já. Seria, assim, um belo jogo pra ele. Mas eu acredito que mesmo assim foi uma boa partida pros dois. Espero que eles tenham mais oportunidades. Principalmente o Kaique, porque Thales Trágico e Hector Hernandes é de chorar. E o Dieguinho, tudo bem, tem o Bidu ainda, né? Tem Aguilera, Bidu, Hugo, Botinha. Pelo menos em terceiro lugar desses 4 aí, ele tem que entrar. Dos 4 possíveis laterais esquerdos, ele tem que ser no mínimo terceiro. E desce o Hugo pra último, porque o moleque é bom. E pra mim desceria até o Anguilera, tá? Porque eu realmente não estou gostando das últimas partidas do Anguilera. Mas bom, o jogo se encerrou assim mesmo, tá? 1-1. O segundo tempo foi realmente muito ruim se comparado ao primeiro. E o primeiro tempo foi assim, foram os minutos de Corinthians, tá? Depois ficou mais equilibrado, né? Ficou até um pouquinho mais pro rival. E o Corinthians, o que eu não gostei no Corinthians no segundo tempo foi que tiveram muita calma. Inclusive foi até comentado na narração. O André Ramalho estava pedindo calma na reta final. Trabalha mais a bola, fica um pouquinho mais, né? Mantém a posse. Acho eu que tinha que ter buscado mais o resultado do que buscou lá no segundo tempo. Tudo bem, segurar o resultado, o empate fora de casa, todo desfalcado, não é ruim. De jeito nenhum, acho que é ruim. Porém, quem sabe se tivessem atacado mais, né? Subido as linhas, quem sabe não sairíamos com 3 pontos hoje, né? Mas, bom, basicamente é isso, rapaziada. É um jogo assim, nota 6 pelo segundo tempo. Poderia ser maior, considerando só o primeiro. Porém é isso, pelo menos o Corinthians não perdeu dessa vez. E eu acho que temos que esperar. E eu espero que a gente volte muito forte da parada pro Mundial. É um mês aí, né? Tudo bem, metade de férias, mas metade de treinamento. E, mais uma vez, a prova de fogo para Dorival Júnior serão as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Se perder, por mim, demite quando acabar o jogo mesmo. E não quero nem saber. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E boa sorte pro nosso Coringão, né? Que a gente se classifique na Copa do Brasil. E mais, ganhe do Bragantino, que é o nosso próximo adversário no Brasileirão. Vai ser difícil. Porém, eles tomaram 3-0 do Bahia lá em Bragança Paulista, né? Então pode ser um bom sinal pro Timão, tá certo? Bom, rapaziada, é isso. Perdão pelo atraso aí, né? Tinha que ter saído ontem, mas não deu. Não dava pra gravar de madrugada. E tamo junto, é nóis. Inclusive, sexta-feira 13, né? E ontem foi dia dos namorados. Comenta aí, se você chegou até o final aí desses 20 minutos de vídeo aí. Comenta aí qual que é a sua situação amorosa em termos futebolísticos. Eu não vou falar a minha, porque a minha é muito triste. E é isso, né, cara? Apenas pesquisem Oswaldo de Oliveira, telefone não tocou mais. Esse aí sou eu. O técnico que venceu o Mundial com o Corinthians, teve glória, hoje está há muitos anos sem clube. E pelo jeito vai continuar assim. O cara não tá aposentado, porém nenhum clube quer ele. E o que resta é esperar o telefone tocar. O que não acontece há muito tempo. Mas bom, eu espero que vocês estejam melhores que eu. E agora sim, depois de uns 4, é isso. Agora é isso. Bom, obrigado por tudo. Tamo junto. É nóis. Falou.